Você sabe classificar os 3 tipos de predicado? Vem aprender comigo rapidinho. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje, eu vou fazer uma revisão dos tipos de predicado. Então, se você está estudando para uma prova, se você precisa relembrar alguns aspectos de tipos de predicado, esta aula é para você. Para começar, são 3 os tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Vamos lembrar que predicado é tudo que se diz a respeito do sujeito. Então, você olha para uma oração, tira o sujeito, todo o resto é predicado. Se na oração o sujeito não aparece, está oculto, é um sujeito indeterminado ou é uma oração sem sujeito, então a oração toda será o predicado. Beleza? Então vamos lá. Predicado nominal. Qual é a principal característica do predicado nominal? Possui como núcleo um predicativo. Então, você já sabe, para recordar, para fazer essa revisão dos tipos de predicado, você precisa saber o que é predicativo. Predicativo do sujeito é aquela característica do sujeito. Predicativo do objeto é uma característica do objeto. Aqui nós temos o seguinte exemplo. Os estudantes estavam animados. Nessa oração, nós temos o sujeito, os estudantes, e o predicado, estavam animados. Então, eu tiro o sujeito, os estudantes, todo o resto da oração é o predicado, estavam animados. O que nós temos nesse predicado? Um verbo de ligação, é o verbo estar. Esse é classificado um verbo de ligação porque ele serve apenas para ligar o sujeito, os estudantes, ao predicativo do sujeito, animados. Animados é uma característica de estudantes, beleza? Então, animados é o predicativo do sujeito. Eu olho para essa oração, vejo que ela não tem um verbo significativo. O verbo dessa oração é um verbo de ligação. Se é só um verbo de ligação, ele não é núcleo do predicado. A palavra mais importante, o núcleo do predicado, é a palavra animados, que é o predicativo do sujeito, a característica do sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, aqui eu vou classificar esse predicado como predicado nominal, porque o seu núcleo é um nome, não é um verbo. Como assim um nome, professora? Animados é um adjetivo, não é um verbo. Então, esse núcleo é de caráter nominal, eu classifico o predicado como predicado nominal, portanto. Informação: todo predicativo vai ser núcleo do predicado. Então, se você está fazendo aí suas anotações, coloque isso. Todo predicativo vai ser núcleo do predicado. Muito bem, predicado nominal possui como núcleo um predicativo. Nós temos aqui sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Ok? Segundo tipo de predicado é o predicado verbal. O predicado verbal possui como núcleo um verbo de ação ou um verbo significativo. Então, o que vai ter no predicado verbal? Vai ter verbo de ligação? Não, o verbo vai ser de ação. Vai ser um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo transitivo direto e indireto. Mas vai ser um verbo de ação. Que temos aqui, exemplo, os estudantes chegaram ao museu. Qual é o sujeito? Os estudantes. Eu tiro o sujeito, todo o resto é o predicado. Chegaram ao museu é o predicado. O que eu tenho nesse predicado? O verbo chegar, que é um verbo intransitivo, e ao museu, que é o adjunto adverbial de lugar. Aonde eles chegaram? Ao museu. Certo? O verbo chegar é um verbo que expressa ação. Os estudantes praticaram uma ação, a ação de chegar. Então, aqui
Se eu tenho um verbo de ação, esse verbo de ação será o núcleo do predicado. Então, eu tenho um verbo de ação no predicado, esse predicado vai ser classificado como predicado verbal. Tá fazendo sua anotação de revisão aí? Então, você vai anotar o seguinte: todo verbo de ação é núcleo do predicado. Você já anotou que todo predicativo é núcleo do predicado, agora você vai anotar que todo verbo de ação é núcleo do predicado também, ok? Então, o predicado verbal possui como núcleo, ou seja, como palavra mais importante, um verbo de ação. E o terceiro e último tipo de predicado é o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal possui dois núcleos, um predicativo e um verbo de ação. Então, você anotou que todo predicativo é núcleo do predicado. Você anotou que todo verbo de ação é núcleo do predicado. E aí, você se depara com uma oração cujo predicado tem um predicativo e tem um verbo de ação. Então, se tem predicativo e se tem verbo de ação, eu vou ter que ter dois núcleos aí, um predicativo e um verbo de ação. Então, esse predicado vai ser classificado como predicado verbo nominal. Olha só o exemplo. Os estudantes chegaram ao museu animados. Qual é o sujeito? Os estudantes. Então, eu tiro o sujeito, todo o resto da oração é o predicado. Chegaram ao museu animados. Chegaram é um verbo de ação, certo? Então, eu preciso colocar esse verbo de ação como núcleo do predicado. Então, chegaram é um núcleo. Ao museu é o adjunto adverbial, que expressa lugar aonde eles chegaram. E animados é o predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito. Os estudantes chegaram ao museu. E eles estavam animados. Veja que eu tenho aí subentendido um verbo de ligação, o verbo estar. Está subentendido esse verbo. Então, chegaram é um núcleo do predicado, é um núcleo de caráter verbal, trata-se de um verbo de ação. E animados também é um núcleo do predicado, é um núcleo de caráter nominal, porque é um adjetivo e, sintaticamente falando, é o predicativo do sujeito, é a característica do sujeito. Se no predicado eu tenho dois núcleos, um verbo e um predicativo, eu vou classificar esse predicado como predicado verbo nominal, porque tem um núcleo, um verbo de ação e um predicativo, ok? Então, três tipos de predicado. Predicado nominal, que tem como núcleo um predicativo, predicado verbal, que tem como núcleo um verbo de ação, e predicado verbo nominal, que tem dois núcleos, um verbo de ação e um predicativo. Esses são os três tipos de predicado. Lembrando que para que você consiga identificar, classificar com precisão os tipos de predicado, é necessário que você entenda os termos da oração. É necessário que você entenda sobre predicação verbal. Consiga analisar qual é um verbo de ligação, o que é um verbo de ação, o que é verbo transitivo direto, transitivo indireto. Então, você precisa ter estudado tudo isso antes para classificar os tipos de predicado com segurança. Se você precisa estudar língua portuguesa de forma aprofundada e organizada, eu convido você a conhecer o curso Português Completo. Vou deixar o link aqui na descrição. É o meu curso de língua portuguesa que traz os assuntos desde os mais básicos até os mais avançados, de maneira organizada, na ordem que você precisa aprender. Então, por exemplo, não adianta você estudar os tipos de predicados sem ter estudado
estudado os termos da oração antes. É por isso que no curso Português Completo, os assuntos são colocados em ordem progressiva, na ordem como devem ser estudados. Além de toda a parte teórica, o curso conta também com muito material de apoio. São 3 apostilas em PDF, uma apostila com os resumos das aulas, outra apostila com listas de questões com gabarito comentado e outra apostila com simulados. Todas as questões dos simulados também têm gabarito comentado, para você treinar e aprender enquanto resolve as questões. Conheça o nosso curso Português Completo. Eu espero que você tenha gostado da nossa revisão sobre os tipos de predicado de hoje. Não se esqueça de deixar o gostei neste vídeo, compartilhar o vídeo com os amigos. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!